Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, 28 de junho de 2025. Recebemos uma transmissão, uma mensagem para ser transmitida do comandante Zaitron, o translúcido do planeta aquático, Pleiadiano. Vamos à mensagem. Ele me mostrou bastante coisa. Vamos lá. Pedras preciosas, fonte de calor, magnetismo, reações que provocam em seus radares, em seus sinalizadores, uma quantidade mínima de sinal. Mas os trevosos, juntamente com cientistas que se encontravam em bases submarinas, como bunkers debaixo d'água do oceano, andares abaixo com guardiões imitando os seus animais como robô de quatro patas, robôs, que era mais de um, para proteger a entrada e a saída nas portas das cavernas, na superfície do primeiro andar. Tudo acontece a muitos andares abaixo, mas nós já estouramos esse cativeiro e chegamos nos geradores de energia, de calor, centrais de informação, disputados pelo alto poder que possuem, pelo alto custo que têm. Esta concentração, como se fosse uma verdadeira mina de diamantes, metais preciosos, cristais com alto valor, alto teor de transmissão e armazenamento, como, por exemplo, crânios de cristal com informações valiosas, reluz os vários metais preciosos, as várias, parênteses, o- vários metais preciosos e pedras preciosas e cristais, incluindo esse crânio de cristal que concentra ali informações. Não é um crânio de alguém, é uma formação, é um desenho que parece um crânio. Ele reluz, voltando, em tons brancos e azuis, dentro da caverna, debaixo dos seus mares. Há muito tempo atrás, esta região estava mais próxima da superfície, mas na inversão dos polos afundou. Agora, com a correção dos polos magnéticos, já é perceptível em seus instrumentos de navegação, tanto aérea quanto aquática, quanto os próprios animais marinhos que usam esse sonar, vocês poderão, quando tiverem a maturidade e a permissão de Sananda, relembrar aos poucos quem eram os verdadeiros guardiões desses templos sagrados da natureza que foi roubado pelos trevosos, que ligados aos também trevosos da superfície, sabiam que a região no Polo Sul, Antártida, Antártica, possui, desculpa, possui uma verdadeira usina e fonte inesgotável de energia, muito valiosa e disputada em todo o cosmos. O planeta Terra, quando concebido, criado, foi incrustado de valiosos metais preciosos e minerais em sua era inicial. A produção para o resfriamento do planeta trouxe um pouco para a superfície do muito que existe abaixo dos oceanos e da Terra. Parênteses da Márcia, os vulcões, né? Eles trazem diamantes, pedras, muita riqueza. Eles trazem de dentro, lá de dentro do magma. Retornando para encerrar a leitura. Aos poucos, planeta Gaia, Terra, vai recebendo de volta seus majestosos templos e tesouros. Por isso dizemos que o tempo é de mudanças no planeta Terra, sequestrado em outro momento. É devolvido agora, livre, e permanecerão.
Somente os que possuem coração magnânimo e desinteressado da matéria, como fim, ou até mesmo como meio, cuidem de seus planetas, de suas águas, de sua natureza exuberante. Zaitron. Gratidão, comandante Zaitron. Pessoal, antes de vir a mensagem canalizada, ele me levou para ver muitas coisas debaixo d'água, né? E no início eu estava vendo uma caverna muito escura, tudo muito escuro, e muito escuro, e muito escuro. Isso é uma projeção mental, tá bom? Porque não é que eu fui lá debaixo d'água, não, pessoal, não. No mergulho, eu gosto de usar essa expressão, porque são mergulhos, né? Mas assim, é quase uma auto-hipnose feita por ele em mim e ele me levou. E eu via muito brilho vindo assim entre as pedras de uma caverna, tudo muito escuro, muita luz branca, muita luz azul, mas eram prismas, né? Não é que só azul e branco. Existia um prisma ali, mas as cores fortes e predominantes eram branco e azul. E a gente ia chegando, chegando, e aí ele começa a falar que muitas das hipnoses, algumas pessoas vão acessando algumas informações sem saber exatamente se está debaixo d'água, se está em cima d'água, se está. Mas muitas pessoas veem caverna, caverna, caverna. Então, ele me fez compreender que, de alguma forma, muitas informações já começam a ser acessadas pelas próprias pessoas. Porém, a informação é exatamente aquela que ele passa, né? Que existe mesmo muito material precioso, não é joia, não é que tem uma arca com joias, não é isso. A própria natureza ali é um verdadeiro cristal, né? Quando eu fiz a minha hipnose, a segunda hipnose, exatamente há 2 anos atrás, eu vi, eu me vi voando. E, de repente, esse voando foi para debaixo d'água, como um avião desgovernado, mas não era avião desgovernado, era uma nave que voava em cima e voava, e mergulhava. E eu percebia que eu era a própria nave. Ou a nave obedecia ao meu comando mental, à minha vontade. E esta navezinha foi entrando para a caverna aquática, porque não tinha terra naquele planeta que eu estava voando. Eu subi bastante para olhar, não, dei até uma volta, como se fosse possível, mas era mais ou menos isso. Não tinha ilha, não tinha terra, não tinha montanha, não tinha superfície. Era água, água. E um planeta muito bonito de se ver, porque todo azul. E muito bem, depois que mergulha, eu entro como se fosse uma caverna, mas tem uma proteção assim, né? Como se fosse uma tampa acrílica, cristalina, mas não era acrílico, né? E aí, de repente, eu saio andando, né? Tipo, eu estacionei a nave e levantei, tipo Transformers, né? Levanta e sai andando. E a primeira coisa que eu percebi foi, nossa, quantos cristais enormes! Era assim, ó, as paredes das cavernas aquáticas eram verdadeiros templos, como se fossem, sim, templos de pedras preciosas, porque reluzia. E eu olhava assim com a cabeça 3D e falava, cadê a fiação elétrica daqui? Não tem. Como é que tem luz aqui? E como que tem memória? Porque tinha computador, tinha um telão de cristal, não é cristal líquido, mas tinha um telão que quando eu olhava para o telão, ele, pum, aparecia as informações. Aí, quando eu virava para falar com os anciãos que estavam ali ao redor de uma mesa, cada um de um formato diferente,
tudo estelar, eu percebia que os anciãos olhavam para mim, tipo, olha de novo para a tela. Aí eu olhava para a tela, pum, ligava de novo, porque o relatório que eu estava trazendo do planeta Terra, eu vim em expedição e voltei para o meu planeta de origem. Muito bem, eu já contei esta hipnose, não vou contá-la inteira. Mas, o que acontece? Todos os corredores, todos os locais, a sala de tratamento terapêutico, porque eu fiquei sem memória de ter vindo para o planeta Terra, por causa da psicosfera, que é muito densa. É, eu deitei segurando cristais e coloquei assim perto de mim. Tum! Aí voltou a memória. Muito bem, tudo isso era uma preparação para os voluntários daquele planeta para virem para o planeta Terra. O que que eu quero dizer? Esta caverna que eu vi só um pedacinho, não vi muita coisa, mas me lembrou muito o brilho, aquela luminosidade sem fiação, mas aquele pedacinho ali com cristais. E eu sentia dentro de mim, mas está faltando, está faltando. Só isso que eu tinha. Enquanto eu estava ali, mergulhada, vendo tudo isso. E aí, o comandante Zaitran, ele explica, ele fala tudo isso, né? Que existem, sim, como se fossem inteligências artificiais, robôs, que não têm sentimento, não tem, não tem nem consciência, ele só obedece o programa, executa a patrulha e depois se recolhe, depois volta, depois se recolhe, depois volta, depois vai, depois vem, enfim. E tudo acontecendo debaixo dos oceanos. A boa notícia, se vocês me permitem, né, é saber que tudo isso já foi retomado para os comandantes da luz e que tudo isso faz parte da geologia do planeta, porque esse planeta é muito belo, é muito rico mesmo. Não é a primeira canalização que eu escuto isso. É um planeta belíssimo, né? Então, que nós possamos valorizar o nosso planeta, acreditar mesmo, existe muita coisa aí debaixo da terra, nas cavernas, muita coisa debaixo dos mares, também caverna. Por que caverna? Porque é formação rochosa, né? O nosso planeta é planeta Terra, rochosa, de pedra também, pedra e terra. Ah, e aonde está a água, vai, então, afundar, né? Não é que afunda, mas assim, a água passa da entrada da caverna, então fica debaixo d'água. Quando tudo isso ajustar, muitas coisas vão vir literalmente à tona, né? E esta riqueza é nossa, do planeta Terra. Não é de ninguém, não tem dono. É que o ser humano gosta de vender, quer fazer o comércio, né? Extração, comércio, enfim. Então, que nós possamos compreender que a transição planetária vai trazendo um monte de informação e vamos aguardar, como diriam algumas pessoas, vamos ver no que vai dar, né? Mas não, pessoal, vamos ter o coração mais puro, no sentido qual existe sim uma transição planetária. Existe sim uma limpeza, existe sim uma devolução do planeta aos seus verdadeiros donos, que é a própria Mãe Gaia, tá certo? Fiquem bem, até amanhã. Eu vou gravar logo em seguida e amanhã, meio-dia, estarei. O vídeo vai sair, a transmissão vai sair, porque amanhã tem a turma de junho 2025 do Reiki Vivo, todo último domingo do mês. A gente fica o dia inteiro, assim, ó, numa imersão total, fazendo muitas práticas, muitas ativações, aprendendo a fazer um Reiki vivo. É vivo, ele não é teórico. E com muitas
com muitos resultados importantes, relatos importantes também de pessoas que vão, ó, ficando bem. Tá bom? Gratidão. Tchau, pessoal.